Então quer dizer que o Daniel Alves foi inocentado e, como já era de se esperar, a internet ficou dividida sobre esse assunto. De um lado, as pessoas esbravejando, falando que isso é uma injustiça terrível e que ele só se safou porque é homem e porque é rico. Do outro lado, as pessoas que estão acatando essa decisão da justiça e até mesmo tratando a prisão anterior como injusta diante do resultado desse segundo julgamento. Mas afinal, com as informações que nós temos até agora, é possível cravar que Daniel Alves é culpado ou inocente? Será que a justiça tinha acertado antes e errou agora? Ou foi o oposto? Fica comigo para entender os detalhes dessa história logo depois da vinheta. Você está querendo aprender inglês? Prometendo todo ano que vai começar, mas ainda não encontrou o curso certo ou um bom momento para iniciar os estudos? Então tá na hora de conhecer o Método B-Way do professor Jonas Bressan. É simplesmente o curso de inglês mais vendido da plataforma Eduz, que já ensinou milhares de alunos a aprender o idioma mais importante da Terra. Talvez até da galáxia, já que segundo Hollywood até os alienígenas falam inglês. Só você que ainda não. Pois é, aprender inglês vai te ajudar demais no dia a dia. E é claro, mais ainda no mercado de trabalho, onde ter um inglês fluente já se tornou pré-requisito básico. Então não perde tempo, investe agora na sua profissionalização. Se você já tem um inglês básico, tá na hora de buscar o avançado. E se você já é fluente, indica o Método B-Way para quem ainda não é, pro seu irmão, pro seu amigo, mãe, pai, sei lá. De repente pode até mesmo ser um ótimo presente. Com o meu link, que tá ali na descrição do vídeo, você garante R$200 de desconto. E, claro, ainda ajuda a patrocinar esse belíssimo canal. Ou seja, todo mundo ganha, todo mundo sai feliz. Como um bom negócio capitalista deve ser. Enfim, era esse meu recado, agora vamos voltar pro vídeo. Certo, então eu vou começar utilizando essa fonte do G1, que eu já adianto para vocês, está bastante tendenciosa e enviesada, mas mesmo assim vai nos ajudar a entender um pouco do que aconteceu, e não vai dar para dizer que eu estou inventando alguma coisa aqui se eu estou usando a matéria da Globo como base, né? Daniel Alves absolvido. Veja os argumentos que a justiça usou para condenar e depois anular a condenação do ex-jogador por estupro. Tribunal Superior da Catalunha anulou condenação de estupro do ex-jogador a uma jovem em uma discoteca em Barcelona em 2022. Alves já estava em liberdade provisória. Justiça disse ter visto inconsistências na sentença anterior. Defesa da jovem diz que irá recorrer. Alves havia sido condenado por um tribunal de primeira instância a 4 anos e 6 meses de prisão pela acusação de ter estuprado uma mulher em uma discoteca em Barcelona. Nessa sexta-feira, a última que passou, 4 juízes da seção de recursos do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha concluíram que o depoimento da jovem que acusava o ex-jogador é insuficiente para sustentar a condenação. A matéria não traz essa informação, mas dos 4 juízes, 3 eram mulheres, tá? Eu acho que para a disputa de narrativas que está rolando na internet, essa é uma informação pertinente. Vamos lá. O que mudou para a justiça? A decisão dessa sexta não significa que o tribunal corrobore a versão de Daniel Alves. É interessante a matéria já começar com isso, né? E de fato, a gente vive tempos tão bizarros que o próprio tribunal, para emitir essa decisão, também fez questão de deixar isso claro. A anulação da condenação não significa que a gente está dizendo que a versão do Daniel Alves é a verdadeira. Apenas estamos dizendo que não existem provas suficientes para considerar o cara culpado. Mas como esse é o tipo de caso que repercute muito nas redes sociais e que a gente sabe muitas vezes uma certa militância aí tenta distorcer por puro viés, não por embasamento, não porque tenha tido acesso privilegiado às provas, não, eles distorcem simplesmente porque o homem tem que ser culpado em qualquer hipótese, a palavra da mulher tem que valer mais do que qualquer coisa, e se isso não é aplicado no tribunal, então com certeza foi um caso gravíssimo de injustiça e o cara só se safou porque é homem, ou pior, só se safou porque é rico e comprou o sistema. Então o tribunal também deixa claro, né? A gente não tá falando que o Daniel Alves é que contou toda a verdade e a mulher tá mentindo. Não. Isso já é meio que uma sinalização para essa galera. Mas é óbvio que não vai fazer diferença. Eles não vão se dar por satisfeitos, né? Enfim. A decisão, como a gente viu, não significa que não houve estupro e que ele teve uma relação sexual consentida com a vítima. Mas os juízes argumentam que, pelas inconsistências, também não podem aceitar a hipótese da acusação como provada. A nova decisão foi feita a partir de um recurso apresentado pela defesa de Alves. Os juízes entenderam dessa vez que houveram lacunas e imprecisões na sentença anterior, como não contrastar o depoimento da vítima com outras provas, confiar de forma subjetiva no relato da testemunha e não esgotar a presunção de inocência. Isso aqui é uma defesa bem forte, tá? A gente já vai entender melhor do que se trata, mas antes vamos seguir com a matéria. Veja abaixo os argumentos que antes condenaram o ex-jogador e os que agora anularam a sentença. O que foi que a justiça apontou para condenar no primeiro momento? Bom, para o tribunal havia ficado comprovado que a vítima não consentiu e que existiam elementos, além do testemunho da denunciante,
para considerar provada a violação. Os 3 elementos que para a justiça comprovaram a violação eram a existência de lesões nos joelhos da vítima, o seu comportamento ao relatar o ocorrido e a existência de sequelas. Você percebe que, tirando a lesão no joelho, os outros elementos são bastante subjetivos. Não foi só o relato dela. Foi o comportamento dela enquanto relatava. A gente sentiu que ela estava muito comovida com a situação, estava desesperada, ela estava chorando. É até bizarro você pensar que isso pode ser visto como um elemento que corrobora com o relato. Pô, se a mulher contar a história chorando, isso tem um peso maior do que se ela contar com uma expressão blasé. Se ela for uma boa atriz, então ferrou. A existência de sequelas também é subjetivo e muito amplo, não tem uma especificação do que seria isso. Vai na linha de que, ela ficou muito mal com tudo que aconteceu, né? Mas essa parte da lesão do joelho é algo que merece uma atenção especial, então a gente vai esmiuçar um pouco mais isso ao longo do vídeo. A resolução pontuava que, para a existência de agressão sexual, não é necessário que ocorram lesões físicas, nem que haja uma oposição heróica por parte da vítima em manter relações sexuais. Essa é a informação, e aqui vem a opinião da Globo. Por isso que eu digo que é uma matéria tendenciosa. Ainda que no caso da vítima que acusava o Daniel Alves, essas lesões existissem. Mais ou menos, tá? Tá falando aqui praticamente só da lesão do joelho. Reforçaram que as lesões provavam, então, que teve violência no ato sexual. Antes de prosseguir, é importante pontuar uma coisa. Sobre esse trecho. Para a existência de agressão sexual não é necessário que ocorram lesões físicas e nem que haja uma oposição heróica por parte da vítima em manter relações sexuais. Isso, na verdade, depende da natureza do crime, porque existem diferentes tipos de estupro. Eu não sei exatamente como é que funciona na Espanha, mas aqui no Brasil, por exemplo, você tem o estupro de vulnerável, que é caracterizado quando a pessoa não tem condição de consentir. Ou seja, isso se aplica para menores de idade, que pela lei não possuem essa capacidade de consentir, ou para pessoas que estão desacordadas, drogadas, muito alcoolizadas, e aí nesses casos você precisa provar que a pessoa estava nessa condição. Mesmo que não seja exatamente assim nas leis da Espanha, o ponto é que o estupro é um crime que realmente pode ser cometido de diferentes formas. Você pode drogar a vítima, e aí é claro que se ela está drogada, se ela está dopada, se ela está desacordada, você não vai ter ali sinais de resistência. Então, para esse tipo de estupro, realmente essas questões não são importantes. Mas, quando não é esse o caso, sim, é esperado que você tenha algum sinal de resistência. Porque aí a gente vai para o outro tipo, que é o sexo forçado. E se o sexo está sendo forçado, você precisa ter algum elemento que justifique que aquilo está sendo feito à força. Nesse caso, é muito comum que você tenha algumas marcas de luta, de resistência, lesões nos punhos, porque eles foram segurados com muita força ou porque foram realmente imobilizados. As lesões nas partes íntimas costumam ser muito visíveis, muito diferentes de uma relação consensual. Que veja bem, mesmo em relações consensuais, podem ficar algumas marcas de lesão nas partes íntimas. Vai depender muito da forma como foi feito, né? Então, existem algumas lesões que são tipicamente vistas como lesões de natureza violenta, né? Resultado de uma violência sexual, e existem lesões que são menos conclusivas. Como nesse caso, a gente não está falando de uma mulher que estava vulnerável, a gente não está falando de uma mulher que foi dopada, drogada, alcoolizada, essa não é a alegação. Então, as lesões que confirmam uma relação violenta são importantes para que você possa provar que o ato não foi consensual. E se nessa segunda instância os juízes entenderam que as provas eram insuficientes, você já consegue imaginar que as lesões encontradas no corpo da suposta vítima ainda eram bastante inconclusivas. A matéria da Globo dá muito destaque para a questão da violência. Ela continua falando, no presente caso, encontramos-nos ainda com lesões na vítima que tornam mais do que evidente a existência de violência para forçar sua vontade, com a subsequente penetração sexual que não é negada pelo acusado. Então, eles realmente transaram. Este é um fato que está estabelecido. Então, a questão passa a ser entender se houve ou não consentimento. No primeiro momento, os juízes ainda levaram em consideração que a denúncia da vítima não tinha interesse econômico. Segundo eles, não havia dúvida de que a penetração vaginal aconteceu com violência. Isso aqui é destacado ainda pela matéria da Globo. Por tudo que foi relatado pela vítima e pelos laudos fornecidos, concluiu-se que a denúncia, a priori, traria mais problemas ao denunciante do que vantagens, e que a vítima teve medo de denunciar por causa da repercussão do caso e do risco da sua identidade ser revelada. Então, esses foram os elementos considerados pelos juízes na primeira sentença. O que a justiça apontou agora para inocentar o Daniel Alves? Em primeiro lugar, falta de confiabilidade e contraste com outras provas. O tribunal cita que a sentença havia sido dada em cima do depoimento da vítima,
sem confrontação com outras provas, entre elas as perícias dactiloscópicas e biológicas de DNA. Reforçou ainda que no momento da antiga decisão já havia menção à falta de confiabilidade do testemunho da denunciante na parte do relato objetivamente verificável, por referir-se aos fatos que foram gravados em vídeo. Essa aqui é a parte mais pertinente na minha opinião. Todas as partes do relato da vítima que eram verificáveis porque haviam sido gravadas, foram desmentidas pelas imagens de vídeo. Só aí você já começa a achar que é um tanto absurdo, que os principais elementos considerados para condenar o cara no primeiro lugar foram, para além do testemunho, a forma como o testemunho foi feito, né? O comportamento da vítima, da suposta vítima, ao relatar o ocorrido. Mas caramba, como isso pode ter um peso maior do que você verificar as imagens de vídeo e confirmar que a suposta vítima estava mentindo objetivamente em vários pontos da sua história? Infelizmente, a matéria da Globo, tendenciosa que é, não entra muito em detalhes sobre essas inconsistências. Mas eu vou mostrar para vocês logo mais. Por enquanto, vamos seguir. O salto argumentativo dado pela sentença inicial neste ponto, ao adotar a crença subjetiva da declaração da vítima, ignora o que metodologicamente deveria ter sido investigado pelo tribunal inicial, ou seja, o confronto dessa declaração com as demais provas. Aqui está demonstrando que o primeiro julgamento cometeu erros metodológicos, o que num caso desses é praticamente inaceitável, né? Sempre vai ser inaceitável, mas por se tratar de um crime hediondo e com repercussão global, você imagina que o julgamento deveria ter sido ainda mais cuidadoso, né? Próximo ponto é a presunção de inocência. O tribunal entendeu que as provas apresentadas não superaram o padrão exigido para a quebra da presunção de inocência, exigindo motivação reforçada para condenações. Das provas produzidas, não se pode concluir que tenha sido superados os padrões exigidos pela presunção de inocência conforme a diretiva da União Europeia 2016-343, do Parlamento Europeu e do Conselho da Europa de 9 de março de 2016. Não é a primeira vez, nesse tipo de caso, que a gente vê a presunção de inocência sendo deixada completamente de lado para dar um peso inacreditável ao relato da suposta vítima. Próximo ponto. Credibilidade versus fiabilidade. O tribunal esclareceu que a sentença original confundiu credibilidade, que é subjetiva, com fiabilidade, que é objetiva e verificável, destacando que o relato da vítima não era suficientemente fiável para sustentar a condenação. O que deve ser avaliado em relação ao depoimento para determinar sua fiabilidade é a sua veracidade, ou seja, a correspondência entre o que o depoimento contém e o que efetivamente ocorreu. E isso só é possível se existirem elementos objetivos que permitam essa determinação, como, por exemplo, as imagens em vídeo. Uma vez que as imagens desmentem o relato da suposta vítima, a fiabilidade deste relato cai por terra, porque é algo objetivo e verificável. E aí o tribunal fica apenas com a credibilidade, que é subjetiva, com base nas emoções deles, porque eles viram que ela estava muito abalada enquanto estava narrando, então beleza, tem um monte de mentiras aqui, mas deve ser verdade, né? Ela não ia chorar desse jeito se não fosse. E aí na sequência nós temos apenas a insuficiência probatória. A nova decisão reforça que as provas não atendem ao rigor necessário para validar uma condenação penal, destacando que o relato inconsistente da vítima compromete a hipótese acusatória. As insuficiências probatórias apontadas levam à conclusão de que não foi atingido o padrão exigido pela presunção de inocência, o que implica a revogação da sentença anterior e o consequente pronunciamento de uma absolvição. Isso é o que a matéria da Globo traz. Ainda faltam muitas questões pertinentes e no final ela ainda compila as 4 versões do Daniel Alves. Isso aqui é importante porque muitas pessoas falam sobre as mentiras que o Daniel contou enquanto se defendia. Se ele é mesmo inocente, por que ele mudou a versão da história 4 vezes? E essa é uma questão importantíssima de se pontuar, né? Em primeiro lugar, é muito menos relevante para o julgamento que a defesa altere as versões do que a acusação, justamente pela presunção de inocência. Em teoria, não é o Daniel Alves que tem que provar que é inocente. É a acusação que tem que provar o crime. Então, quando a acusação mente, quando a acusação é desmentida por imagens, por fatos, isso tem um peso muito maior do que as contradições da defesa. Mesmo porque algumas são totalmente justificadas, ainda mais num crime dessa natureza. Para deixar bem claro, vamos pegar aqui a primeira versão. Alves tinha negado a relação sexual e qualquer encontro com a jovem. Ele afirmou isso num vídeo enviado ao canal espanhol Antena 3 há 2 semanas, quando as acusações se tornaram públicas. Então essa primeira versão foi se defendendo publicamente das acusações. Caramba, se ele é inocente, por que será que ele mentiu? É difícil mesmo você entender. Por que um cara que está sendo acusado de estupro, mesmo sabendo que é inocente, e aqui eu não estou dizendo que o Daniel Alves é inocente, mas para reflexão é importante você considerar
Esquece que é o Daniel Alves, finge que a gente está falando de um caso hipotético. Considera que é uma pessoa inocente sendo acusada de ter estuprado uma mulher. Mesmo que essa pessoa saiba que é inocente, por também saber que esse é um crime hediondo, onde muitas vezes a palavra da suposta vítima é a única coisa que interessa para o julgamento, o acusado pode achar que se ele admitir que conhece a pessoa e que teve relações sexuais com ela, já era, não tem mais como se defender. Como é que ele vai provar que a relação foi consensual? É claro que, mais uma vez, teoricamente, pela presunção de inocência, não deveria ser ele que teria que provar isso, mas no fim das contas, é isso mesmo. Ele vai ter que dar um jeito de provar que foi tudo consensual. Então, não é um absurdo e não é tão anormal que, num primeiro momento, as pessoas neguem tudo, porque se não conseguirem provar sequer que eles tiveram relações sexuais, então tá tranquilo. Isso falando de um caso qualquer. Na história do Daniel Alves, você tem um outro elemento. Eu não sei se você pode considerar que é um elemento um tanto idiota, mas faz parte da vida humana, aconteceu. Mas o Daniel Alves, ele era casado enquanto estava sendo acusado desse crime. Ou seja, um fato que ficou confirmado em toda essa história é que o cara traiu a mulher dele numa balada. O Daniel Alves disse que ele mentiu num primeiro momento, negando que teve relações sexuais, para proteger a suposta vítima. Mas existem essas especulações, não tenho certeza se ele não chegou a dar uma declaração nesse sentido em algum momento, de que ele também estava tentando salvar o casamento dele, não queria se complicar ainda mais com essa história. Então era um cara casado, negando que tinha traído a esposa. E também era um cara sendo acusado de estupro, que estava tentando negar que a relação sequer tivesse acontecido. Ou seja, é possível que o cara, mesmo que inocente, tenha mentido num primeiro momento, negando uma relação sexual que realmente aconteceu. É possível e não passa nem perto de ser algo tão absurdo e inacreditável e que, poxa, com certeza nenhuma pessoa inocente faria isso. Não, é uma reação tanto quanto normal. Num primeiro momento, o cara negar, às vezes até conhecer a pessoa que está fazendo a acusação. Enfim, no segundo depoimento ele disse que sim, ele tinha visto a mulher, mas ele não teve relações com ela, né? Então, depoimento à juíza que investiga o caso, ele teria dito que estava no banheiro da boate quando a mulher entrou, mas que ele não teve contato algum com ela e ficou parado sem saber o que fazer. E aí, no final, ele admitiu que sim, fez sexo com a vítima. Em seu último depoimento, ele admitiu que fez sexo com a vítima, mas garantiu que as relações foram consensuais. De acordo com El País, que ouviu as fontes da justiça espanhola, o Alves disse ainda que a mulher se lançou em direção a ele no banheiro para fazer sexo oral. Além disso, acrescentou que ele não tinha dito nada até então sobre isso para proteger a suposta vítima. Certo, então a gente viu os argumentos que condenaram Daniel Alves, a gente viu as contradições nos depoimentos do Daniel Alves e a gente viu por cima os argumentos que removeram essa condenação. Agora eu quero mostrar para vocês as informações trazidas pelo jornalista Marcelo Beckler, que também é um jornalista declaradamente de esquerda, mas sinceramente é um dos mais honestos que eu conheço, e ele detalhou as principais contradições do depoimento da suposta vítima. O Dani Alves foi considerado inocente porque não houve provas o suficiente para condená-lo. Primeiramente, entendeu-se que apesar de ter falhas entre o relato da mulher que o acusava e evidências, que ainda assim o relato dela era suficientemente mais forte que o relato do Daniel Alves para prendê-lo, para ser considerado culpado e foi condenado por isso. Por exemplo, ela disse que não se sentia confortável com ele na pista de dança e que ele fez com que ela fosse para o banheiro com ele. E as imagens mostram que eles estavam, sim, confortáveis na pista de dança, os dois juntos, e que teve ali uma espécie de combinado para que um fosse para o banheiro e depois outro fosse. Fora que, num primeiro momento, ela disse que ele havia perseguido ela, né, atrás do banheiro, e as imagens demonstravam justamente a versão dele, que ele já estava no banheiro e ela entrou depois. E aí viram que os dois já estavam flertando na pista de dança, estavam dançando, estavam sim felizes, confortáveis, estavam se dando bem, e deu para perceber até que eles tinham combinado de se encontrar no banheiro. Então, cara, só isso, na minha opinião, já é muito forte para a defesa dele. Ele estava dançando com a mulher, claramente se divertindo com ele. A mulher mente no relato que não estava confortável dançando com o cara e as imagens da boate desmentem ela. E para além disso, é muito óbvio você imaginar por que eles teriam combinado de se encontrar no banheiro. Por que ele teria ido na frente e ela teria ido depois, atrás do cara com quem ela estava dançando. O que eles iam fazer lá naquele banheiro? Por que ela também mentiu sobre isso, falando que ela é que entrou no banheiro e ele foi atrás dela? É difícil você falar que o depoimento dela não é muito fraco quando as imagens desmentem pontos cruciais da história dela. Mas tem mais coisas, olha só. Como ela fala uma coisa e o vídeo mostra outro, na hora de que fica a versão de um contra o outro, para a justiça, tá, gente? Não é para mim, para a justiça, a presunção de inocência tem que ser algo muito sério e respeitado. Então, perde força o relato dela. Pô, mas ele mudar de versão 5 vezes? Ele mudar de versão 5 vezes não o incrimina, não o torna mais culpado. O que poderia tornar ele mais culpado era tudo que a mulher falou corresponder com o que tem de
evidências periféricas, por exemplo, essa imagem de vídeo. Também encontraram DNA, restos de DNA do Daniel Alves na boca dela. E ela disse que não tinha praticado sexo oral. E esse resto de DNA sugeriria isso. Então também há uma inconsistência entre o que ela falou e que depois uma prova forense, nesse caso, mostrou. Essa parte é importantíssima. Talvez você não tenha noção de quão importante é isso, mas essa parte é também muito forte. Porque você fica imaginando, em primeiro lugar, por que ela teria mentido sobre o sexo oral? Basicamente por dois motivos. Dois principais motivos. Primeiro, porque ela não tinha quase nenhuma prova material a favor dela, tirando a tal lesão do joelho. E como eu já disse pra vocês, esse é um ponto importante que a gente ainda vai aprofundar mais. Mas o segundo motivo, e eu até fui descobrir isso pesquisando mais sobre esse caso, é que é muito incomum que neste tipo de estupro, onde a pessoa não está altamente drogada, alcoolizada, onde ela não está totalmente vulnerável, é muito incomum a prática do sexo oral. Por uma questão que, na verdade, é até bastante óbvia. É fácil você chegar nessa conclusão. Se a gente está falando de um sexo forçado, a menos que talvez, sei lá, você tenha uma arma de fogo apontada para a cabeça da pessoa, mas evidentemente não era o caso, eles estavam numa balada, ele foi pro banheiro da balada e ela foi atrás dele. O sexo oral, na verdade, é uma posição onde o homem se coloca muito vulnerável em relação à mulher. Acho que eu não preciso ficar explicando os detalhes, né? Mas, cara, se a mulher tá com a boca naquela região e se aquilo tá sendo feito à força, a chance da mulher dar uma mordida, digamos que é muito alta. E até por causa disso, é uma coisa que dificilmente um abusador faria. Então, como nesse tipo de crime, geralmente você só tem um relato e poucas provas tangenciando a questão, você precisa buscar elementos de verossimilhança para o relato. Você realmente tem que analisar a história para pensar se ela faz sentido. Não quer dizer que é impossível que sexo oral ocorra nesse tipo de crime também, mas talvez ela tenha sido até orientada a mentir sobre isso, a negar que tenha praticado sexo oral, por saber que isso poderia enfraquecer o relato dela em duas frentes. E é uma questão muito problemática para o relato dela. Uma mulher fazendo uma acusação de estupro, falando que ela foi violentada, escondendo da justiça uma parte importante da relação que ela teve, é muito estranho, para não dizer que é bastante suspeito. E aí a gente vai para o segundo ponto, da lesão do joelho. Olha só essa matéria da UOL, na época da primeira condenação. Machucado no joelho de mulher é peça-chave em processo de Daniel Alves. Logo depois de sair da boate em uma ambulância, a mulher foi submetida a um exame médico no Hospital Clínico de Barcelona. As análises mostraram que ela tinha um ferimento no joelho. Uma foto naquela noite mostra uma lesão de cerca de 5 centímetros, além de um hematoma na região. Os vídeos da discoteca mostram que antes de entrar no banheiro, a mulher dançava sem qualquer restrição de mobilidade. Nessa época, nem sabia que essa prova da dança dela, na verdade, iria ser usada contra ela. E aqui, sem saber, então, o site do UOL no primeiro momento está corroborando a versão da defesa do Daniel Alves, que ela estava dançando tranquilamente com o Daniel antes de ir pro banheiro com ele. Porém, no decorrer da saída da discoteca, ela apresentava dificuldade para caminhar. Nos exames corpo de delito realizados naquela mesma noite, o machucado no joelho foi fotografado e tratado como uma possível lesão decorrente das ações ocorridas no banheiro da área VIP do Sultan. O machucado no joelho é importante porque pode ser a prova de que houve violência contra a mulher no banheiro da discoteca. E como a gente viu, na primeira condenação, foi realmente utilizado como uma prova de que a relação foi violenta. Mas então qual é o problema dessa prova? Por que de repente ela já não é mais tão relevante para corroborar com a versão da suposta vítima? O Daniel Alves o tempo inteiro falou que não sabia de lesão nenhuma, que ele não viu nenhuma lesão no joelho da mulher. Só que como a gente viu, a mulher estava negando ter praticado sexo oral no Daniel Alves. E aí novamente a gente tenta entender, né, o segundo possível motivo dessa negação. Como você acha que ela fez sexo oral nele, no banheiro de uma boate? Em que posição você acha que ela estava? Bom, na verdade, a investigação descobriu isso. Olha só, já no final do segundo depoimento do advogado Daniel Alves, Cristóbal Martel faz uma pergunta para o jogador. Ele questiona o jogador sobre a posição em que estavam, ele e a mulher, quando ela praticou sexo oral nele. O brasileiro disse que estava sentado no vaso sanitário e a mulher estava acurrucada. Essa palavra em espanhol significa encolher-se para proteger do frio ou de outro objeto. Como naquele contexto a palavra não tinha uma aplicação clara, o Martel perguntou então se acurrucada queria dizer ajoelhada, e Daniel Alves disse que sim. Depois o brasileiro acrescentou que apesar da posição da mulher, ele não viu nenhum ferimento no joelho dela. Então a mulher ficou ajoelhada na frente do vaso sanitário, chupando Daniel Alves durante sabe-se lá quanto tempo. Não é impossível que depois de ficar ajoelhada por um tempo fazendo esse tipo de coisa, seja possível você encontrar algum tipo de lesão no joelho. E aí você pode estar se perguntando como é a natureza dessa lesão, será que seria possível? Bom, tudo está sendo tratado sob sigilo, né? Mas a gente tem aqui a descrição do ferimento. Ó. Nas vezes em que se referiu ao tema em ambiente jurídico, o advogado chamou o ferimento de escoriação. Então não é exatamente uma lesão no joelho. Meu Deus, a mulher saiu de lá com o joelho quebrado. Não, tem uma escoriação no joelho dela. Dizem que ela já saiu do banheiro meio chocada e procurando as autoridades para fazer a denúncia. Ela pode ter se machucado em algum momento, mas a posição em que ela se encontrava também pode ser uma explicação dessa escoriação. E como ela negou ter praticado sexo oral, mais uma vez,
é uma contradição no depoimento dela, que na verdade foi desmentida pela análise forense e que implica justamente em um ponto-chave da acusação. Então o que nós temos aqui? Quais são os fatos conhecidos até o momento? O Daniel Alves realmente encontrou com essa mulher numa festa. Eles realmente dançaram alegremente, estavam juntos, se divertindo, e dá pra ver que até então era tudo consensual e ela estava gostando. Os dois combinaram de ir até o banheiro. Daniel Alves foi primeiro, a mulher foi na sequência. Lá dentro já é um fato confirmado que eles realmente transaram. Ela praticou sexo oral nele e também teve penetração. O Daniel Alves fala que foi tudo consensual, a moça fala que não e que ele a estuprou. O que realmente aconteceu dentro do banheiro, isso não dá pra saber, né? Dá pra saber que eles transaram. Agora, os detalhes dessa relação, se teve violência, se foi feito à força, se foi tudo consensual, isso de fato não tem nada confirmando, assim. Sem sombra de dúvidas foi consensual ou sem sombra de dúvidas foi um abuso. E é justamente por isso que o Daniel Alves acabou sendo inocentado agora, que é o correto. Se você não tem como ter certeza que o crime aconteceu, você precisa partir para presunção de inocência. É possível que a moça tenha ido pro banheiro atrás do cara depois de dançar com ele na balada porque ela queria alguma coisa, mas ela mudou de ideia em algum ponto e aí a questão ficou mais problemática, que é a única coisa que faria sentido, né? Porque não tem como a gente também ser ingênuo bastante de acreditar que ela foi atrás do cara no banheiro sem imaginar o que ia acontecer, que eles iam fazer dentro do banheiro a mesma coisa que eles já estavam fazendo na pista de dança. Não. Isso por si só, pra mim, já torna tudo muito problemático, né? Eu até entendo o conceito de que uma relação pode começar consensual e a partir de determinado momento não ser mais. Mas, no mínimo, isso coloca as coisas numa esfera muito nebulosa de um crime hediondo, o que é um tanto inaceitável, eu acho. Existe, sim, a possibilidade de que um crime tenha acontecido no banheiro daquela boate, e se for o caso, então é injusto que o Daniel Alves não pague pelo crime que ele cometeu. Porém, também existe a possibilidade de não ter acontecido crime nenhum. E entre essas duas possibilidades, eu não sei qual é a real, você não sabe qual é a real, a Justiça da Espanha não sabe qual é a real, nenhum militantezinho do Twitter sabe qual é a real. Então quem está indignado porque o cara não está preso em um caso tão inconclusivo está objetivamente errado sobre esse fato. Porque se você não tem como confirmar se uma pessoa é culpada, você não pode simplesmente desejar a prisão dessa pessoa e tratar como injusta a liberdade dela. Os únicos que realmente sabem o que aconteceu no banheiro são Daniel Alves e a suposta vítima. É a versão de um contra o outro e os dois mudaram versões e foram desmentidos. Porém, existem mais provas confirmando a versão do Daniel Alves, que novamente, né, não custa lembrar, é a versão da defesa e não da acusação, então nem é ele que deveria ter que provar. E as principais provas estão desmentindo a versão da suposta vítima. Então, nesse caso, o verdadeiro absurdo dessa história foi ele ter sido condenado num primeiro momento. Eu falo tranquilamente com base nas informações que nós temos que a Justiça da Espanha errou muito feio na primeira condenação. Eu vou além, porque da mesma forma que se ele de fato tiver cometido um crime, é uma tremenda injustiça ele não estar pagando por esse crime, se ele for inocente, ele já sofreu uma injustiça terrível, não apenas por ter perdido a liberdade de uma parte da sua vida, mas principalmente porque ele vai carregar esse estigma para sempre, e a gente sabe disso. Não importa que a defesa dele seja muito melhor que a acusação da suposta vítima. Não importa que ele precise ser visto como inocente pelo princípio da presunção de inocência. Para um número imensurável de pessoas, ele vai ser sempre um abusador. Ele vai ser sempre o cara que cometeu um crime hediondo. E ainda por cima vai ser desqualificado, porque com certeza ele é criminoso, mas só se safou porque é homem e tem dinheiro. A inocência dele sempre vai ser vista com esse asterisco. E se o cara de fato for inocente, isso é uma injustiça inexplicável. É uma pena perpétua que ele vai pagar por um crime que ele não cometeu. Neste caso, né, de ser inocente, como eu falei. Cravar que ele é inocente, ninguém tem como. Cravar que ele é culpado, ninguém tem como. Essa é a única posição prudente que você pode ter. E quando existe dúvida, a pessoa não pode ser condenada. E não deveria ser condenada perante a opinião pública também. Eu espero que ele seja inocente, porque se ele não for, uma injustiça foi feita. E porque se ele for inocente, é uma vítima menos no mundo. E se ele for inocente, esse vídeo é uma forma de tentar contribuir para fazer do mundo um lugar menos injusto, mostrando para vocês várias informações que muitos lugares estão omitindo, né? Esse assunto virou um tabu e a gente sabe que vários veículos da extrema imprensa vão morrer de medo na hora de abordar esse tema, porque não querem ficar do lado do agressor, mesmo que ninguém tenha como honestamente falar que o cara é um agressor de fato. Deixa o seu like, passa esse vídeo adiante, acho que é importante, né? Fazer com que mais pessoas tenham um embasamento melhor para poder comentar sobre um tema tão delicado. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Valeu e até o próximo vídeo. Milhões de vidas no total.